Fevereiro de 1942, a guerra havia chegado à América, não pelos campos de batalha da Europa, mas no subconsciente coletivo. O medo era um inimigo invisível, espreitando em cada sombra. E na madrugada do dia 25, na cidade dos Anjos, esse medo tomou forma. Durante uma hora, Los Angeles mergulhou em um caos de fogo e fúria, travando uma batalha contra um inimigo desconhecido. O que se seguiu entrou para os arquivos como um dos episódios mais inexplicáveis da Segunda Guerra Mundial. A chamada Batalha de Los Angeles. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquela noite? Um ataque inimigo? Um caso de histeria em massa? Ou o primeiro relatório de combate registrado entre a humanidade e algo que não pertencia a este mundo? Para entender o pânico, precisamos sentir como estava o clima da cidade. Em dezembro de 1941, Pearl Harbor foi atacado. A ferida estava aberta, sangrando. A nação, que se sentia intocável, agora se via vulnerável. A Califórnia, com seus portos vitais e sua indústria de guerra pulsante, era o alvo lógico. A invasão não era uma questão de se, mas de quando. E a ameaça não era apenas teoria. Apenas um dia antes, em 24 de fevereiro, o submarino japonês Pinheiro 17 emergiu das águas perto de Santa Bárbara, na Califórnia, e disparou contra os campos de petróleo de Elwood. O dano foi mínimo, mas o impacto psicológico na nação foi tectônico. O inimigo não estava do outro lado do oceano. Ele estava na costa, podia atacar a qualquer momento. O medo em Los Angeles na noite seguinte não era paranoia, era uma expectativa. O cotidiano era regido por protocolos de defesa. Blackouts obrigatórios transformavam a cidade em manchas de escuridão. O som de um motor de avião à noite não era trivial. Era um prenúncio. E então, aconteceu. 2h15 da madrugada. O silêncio tenso foi rasgado por um alerta de radar. Um objeto não identificado, a 120 milhas da costa. As sirenes uivaram, um grito mecânico que ecoou por toda a cidade. Los Angeles desapareceu sob um véu de escuridão imposta. Milhões de pessoas, arrancadas do sono, corriam para as janelas, tentando decifrar os feixes de luz que varriam o céu. Os relatórios se contradiziam. Eram aviões? Balões? Pontos luminosos movendo-se de maneira errática. Para o alto comando militar, não havia dúvida. O inimigo havia chegado. Às 13h16 da madrugada, a ordem foi dada. E o inferno subiu aos céus. O céu noturno, antes um veludo negro, tornou-se uma tela de violência abstrata. Mais de 1.400 projéteis de artilharia pesada rasgaram a escuridão. O chão tremia. Estilhaços incandescentes choviam sobre a cidade como uma chuva mortal. Dentro das casas, o mundo era som e vibração. O som da guerra. O som do pavor. O jornalista do Los Angeles Times, Bill Henry, descreveria mais tarde. Eu podia ver as explosões dos projéteis como flashes de diamantes contra um veludo preto. Mas por mais que eu olhasse, não conseguia ver no que atirávamos. Nos abrigos improvisados, famílias se agarravam umas às outras. O som da artilharia amiga tão aterrorizante quanto o de qualquer bomba inimiga. Para eles, a invasão havia começado. Mas em meio ao caos, um silêncio ensurdecedor. O silêncio do inimigo. Por mais que atirassem, nada caía. Nenhuma bola de fogo, nenhuma espiral de fumaça. Os alvos, fossem o que fossem, pareciam absorver os projéteis, indiferentes da fúria humana. Ao amanhecer, a cidade parecia ter saído de um bombardeio. 6 civis estavam mortos, vítimas do pânico, de acidentes, dos estilhaços amigos, prédios perfurados,
carros destruídos. Mas do inimigo, nem sinal. Nenhum avião japonês, nenhum destroço. Absolutamente nada. E no meio dessa ausência total de provas, surgiu uma imagem. Uma única fotografia, real, incontestável, que se tornaria o rosto eterno deste mistério. Publicada pelo Los Angeles Times, a imagem é um retrato do caos e da estranheza daquela noite. Dezenas de feixes de holofotes, como dedos de luz desesperados, rasgando a escuridão. E todos eles apontam para um único ponto. Lá, no centro de tudo. Uma figura escura, um objeto, aparentemente suspenso, como se a gravidade não o afetasse. Ao seu redor, as explosões dos projéteis antiaéreos parecem meros flashes. A foto não nos dá respostas, ela apenas torna a pergunta mais aterrorizante. Se não era um avião inimigo, o que eles estavam tentando derrubar com tanta fúria? A narrativa oficial foi confusa e imediata. Primeiro, falaram que era um alarme falso. Depois, a hipótese que entrou para a história como uma das mais frágeis de todos os tempos. Balões meteorológicos. A explicação era um insulto à inteligência da população. E o caos não estava apenas nos céus, mas nos corredores do poder. Pela manhã, o secretário da Marinha, Frank Knox, deu uma coletiva de imprensa em Washington e declarou que tudo não passou de um alarme falso, atribuindo a culpa ao nervosismo. Horas depois, o Departamento de Guerra, subordinado ao Exército, o contradisse publicamente, afirmando que entre 1 e 5 aviões não identificados haviam sim sobrevoado a cidade. A Marinha dizia que não era nada, o Exército dizia que era algo, e ninguém sabia explicar o que era. A desinformação era total. Como um exército inteiro, em alerta máximo, trava uma guerra de 1 hora contra balões meteorológicos. Como radares detectam múltiplos objetos em formação, que depois são descritos como um único balão. Os próprios relatórios militares vazados contradiziam a versão pública. Descreviam objetos que pairavam, aceleravam e que, segundo alguns, pareciam imunes ao nosso arsenal. Então, se não eram japoneses e não eram balões, o que realmente nos resta? Por décadas, o debate se dividiu entre histeria coletiva e uma visita extraterrestre. Mas e se a verdade for mais complexa? E se não foi uma invasão, nem um acaso? E se foi um experimento? Pense nisto junto comigo. Uma inteligência não humana, ciente do conflito global, decide testar a capacidade de defesa de uma das nações mais poderosas do planeta. Eles não atacam, eles não retaliam, eles apenas se apresentam. Enviam uma sonda para pairar sobre uma cidade em pânico e observam a reação. A Batalha de Los Angeles não teria sido uma batalha, mas sim uma coleta de dados em larga escala. Um teste de estresse no sistema nervoso da humanidade. E se você acha que este padrão de observação silenciosa é apenas uma relíquia do passado, pense nos inexplicáveis enxames de drones que sobrevoaram bases militares e até os céus de Nova York em 2024. Centenas de objetos voando em formações complexas, sem origem identificada, sem comunicação, e no final, o mesmo silêncio oficial, a mesma ausência de respostas conclusivas. Vimos caças de última geração, os F-22, voando perdidos. O padrão se repete. A tecnologia muda, os anos passam, mas a estratégia de observação parece ser a mesma. Voltando a 1946, a Batalha de Los Angeles foi um evento que deixou um legado que não se pode apagar. Foi a primeira vez que a população norte-americana testemunhou uma enorme discrepância entre o que viram com os próprios olhos e o que o governo lhes disse. A semente da desconfiança foi plantada naquela noite. Uma desconfiança que floresceria 5 anos depois, em Roswell, e definiria a cultura de acobertamento por todo o século XX. O que quer que tenha sobrevoado Los Angeles naquela madrugada revelou uma verdade desconfortável.
não sobre o inimigo no céu, mas sobre nós mesmos. Revelou nosso medo, nossa agressividade e, talvez, nossa insignificância tecnológica diante do desconhecido. Os arquivos foram fechados, mas a pergunta permanece no ar, como um eco daquela artilharia. Você acredita que a história é feita apenas de erros e coincidências? Ou existem eventos que são, na verdade, mensagens que ainda não conseguimos decifrar? A Batalha de Los Angeles foi histeria coletiva ou um relatório de combate não oficial? Se você, como eu, acredita que há mais em nossa história do que os livros contam, inscreva-se para não perder os próximos relatórios. E se este vídeo te fez questionar, compartilhe com mais uma pessoa que precisa ver isso. A verdade ganha força quando é dividida. Para ter acesso a documentos de pesquisa, bastidores da criação e vídeos exclusivos, considere se tornar um membro do Projeto Aurora. Seu apoio é o combustível que nos permite continuar esta investigação. Já estou em fase de produção de novos conteúdos para os membros. Aqui, no Projeto Aurora, acreditamos que a história que nos contam é apenas o começo da verdade. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima transmissão do Projeto Aurora.